E aí, meus amigos e seguidores do canal Pitaias em Vaso do Tito, o Alex e o o Tito. A gente está começando um videozinho aqui, pessoal. Sim. A gente vai mostrar como que as pitaias estão, tá? A brotação delas tá bem evoluindo, bem rápido, tá? A Golden, a Boreal, soltando broto até no, como eu falo sempre no grupo do WhatsApp, tá soltando broto até no cano de plástico, ela solta broto, tá? As outras também, que estão mais novas, né, que tem menos de um ano, também estão fechando copa aí bem rápido, né? Começando já a ter aquela cara de planta já, né, pronta, né, soltando bastante cladóides. O Titão tá aqui, ó, pensativo, mexendo onde não deve, ó, mexendo no fio de nylon da roçadeira. E também, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui que eu já vou preparar uns vasos aqui com os materiais que eu consegui aqui reciclável, né? Não ia fazer um vaso, não ia? O papai acabou de falar. A gente vai preparar um vaso, tá? É um vaso que não tem nada. E depois eu vou mostrar as pitaias pra vocês como estão. Então é isso, pessoal. Vamos seguir pro vídeo. Titão tá aqui pensativo. E segue o baile. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, né? Aqui eu tento fazer com o mínimo de custo, né? É possível. Até porque a gente não tem dinheiro pra ficar gastando, né? Embora a pitaia é uma paixão, né? A gente gosta de plantar, gosta de mexer com terra. Mas se a gente for fazer tudo que a gente quer, a gente gasta o pagamento todo mexendo com as pitaias, né? E não dá, né? Então, que nem eu sempre falo, ó. Esses canos aqui, meu irmão, ele reformou uma casa, ele tirou esses dutos aqui de água, tá? E é esses canos que vão ser meu morãozinho, tá? Dos vasos que eu vou montar. Eu corto eles aqui no tamanho, tá, pessoal? O pessoal sempre pergunta pra mim, né? Se eu encho eles, né? O que acontece, pessoal? O que acontece? O cano em si, ele é leve, tá? E ele fica meio frágil, né? Não na questão de ressecar, porque esses canos, que nem esse cano mesmo aqui, ele era de um duto de calha, né? De escoamento de água da chuva. Quantos anos esse cano tá, né, exposto ao tempo, né? E se você pisa nele aqui, ó, ele tem uma força, né? E tá aqui firme e forte. Então ele vai aguentar muito tempo aqui nos vasos, né? Esse cano ele é feito para aguentar sol e chuva, né? Pelo menos assim, teoricamente. O que eu faço? Às vezes eu encho. Teve alguns que eu enchi de areia grossa, teve alguns que eu enchi de brita, né? Só que eu procuro não encher ele até em cima. Porque se eu encho ele até em cima, né, ele fica mais resistente. Porém, ele fica com a parte de cima pesada, ele fica mais fácil do vaso tombar, né? Então eu encho ele de terra, de areia grossa, de terra, brita, né? Ou o que quer que seja. Não até em cima, eu encho normalmente até o meio, né? Principalmente para ele ficar mais pesado embaixo, né? Não, não é ele inteiro, né? No meio, depois que eu cortar. Que aí ele ajuda... Deixa o pai falar, filho. Eita, tá que tá, hein? Que aí eu encho até a metade dele mais ou menos, pessoal. Ele ajuda, né, a manter o equilíbrio, né? Como ele fica mais pesado embaixo, ele ajuda a planta a ficar equilibrada e não tombar, né? No caso de um vento mais forte, alguma coisa desse tipo, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Vou preparar 2 vasos, tá? Esse vaso aqui, pessoal, eu tinha falado acho que até no outro vídeo. Eu plantei aqui uma vermelha autofértil, né, e um enxerto que eu fiz da Vietnamese White. Eu vou tirar essas mudas aqui. Eu plantei porque esse vaso estava parado, né? Mas até então eu não sabia que eu ia ganhar as mudas que eu ganhei, né? Eu ganhei umas mudas de Royal Red, que eu não tenho nenhuma aqui. Eu ganhei mudas de Teruê do Vale, que eu também não tenho. E eu ganhei mudas da Paloura. Então eu vou precisar de, no mínimo, 3 vasos, né? Aí eu planto 2 mudas da Royal em um, 2 mudas da Teruê em outro e 2 mudas da Paloura em outro, tá? Pra mim ter pelo menos uma matriz de cada. Então eu vou tirar essas mudas aqui. Esse vaso é novo, ele foi montado há 1 mês e pouquinho. Eu vou tirar essas mudas, né? Como essa vermelha autofértil e a vietnamese eu já tenho 3, 4 pés dela, dá uma dosinha, né? Mas não sofre tanto. E aqui esse outro, pessoal, esse outro vaso aqui, pessoal, é uma bombona que era de 50 litros, tá? Eu cortei ela no meio, né? Eu fiz um vaso ali que está plantado a nossa amora. Então, na verdade, esse vaso ele vai ter uns 25 litros mais ou menos, né? Ele é um pouquinho mais raso que é quase a mesma altura do vaso, ele dá pouca diferença. Então eu vou só fofiar essa terra, né? É uma terra que já estava pré-adubada, que eu tinha um pé de amora aí que não vingou. Então eu vou tirar, vou fofar ela, né? E vou fazer isso aqui um vaso para pitaia, né? Ele é 25 litros, ele é até um pouco maior que o de tinta, que é 18, né? E vou cortar o cano e vou montar. Então eu vou ficar com 2 vasos prontos, tá? E depois eu vou ficar na dependência de arrumar mais um vaso só, que seria para as palouras. A paloura ainda não está enraizada. A Royal Red ela está começando a enraizar, né? Mais uns 15 dias ainda. Mas aí logo logo elas vêm para os vasos também. E é isso. Segue o baile. Pessoal, voltando aqui, ó.
Vocês sabem que eu quero plantar umas pitaias rente ao muro aqui, né? Eu sei que no muro não é o ideal, né? Mas eu tenho plantado algumas aqui. Então eu coloquei essas duas mudas que estavam no vaso lá. Elas estavam muito bem enraizadas, tá? Até deu trabalho para tirar elas com cuidado. Ela já estava com bastante raiz, né? Bem além de quando eu plantei aí nesses últimos 20, 30 dias. Então eu plantei elas aqui. Ela vai pegar o sol aqui das 9 até o meio-dia aqui, né? Dá 3, 4 horas de sol por dia aí. Não é o ideal, né? O bom é pelo menos umas 6 horas. Mas ela vai desenvolver sim. Se ela não pegasse, eu acredito que pelo menos umas 4 horas de sol aí já é suficiente para ela conseguir se desenvolver. Não é o ideal, né? Mas a partir de 4 horas de sol ela pega. Como ela pega, né? O lado oposto aqui é onde o sol nasce, tá vendo? Então ali umas 8 horas da manhã o sol já pega nela, 8, 9 horas aqui. Né? E até meio-dia, né? Que é o horário que ela vai estar se pondo aí na inclinação ao contrário. Então eu plantei duas, inclusive eu vou plantar mais duas mudas nesse pedaço aqui, tá? Então vem mais duas mudas pra cá. Eu vou mostrar aqui as mudas, né? Primeiro as mudas do muro, né? Já que eu tava falando do muro, né? Vou começar aqui, né? Mostrar pra vocês. Esse enxerto aqui, pessoal, ele já tá bem enraizado, tá? Porém, igual o outro lá também não tinha soltado broto, né? Da vietnamense. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vocês podem perceber ali que eu fiz um cortinho em cima, né? Pode parecer loucura, pessoal, mas quando você faz aquele cortinho ali, querendo ou não... Opa, virou a câmera sem eu querer, peraí, deixa eu voltar. Quando você faz esse cortinho nele, estimula a brotação dele, tá? Eu já tive experiências aí com planta mais de 3 meses enraizada que não soltava broto. Eu cortei, né? Fiz um cortinho nela ali. Eu não sei se ativa de alguma forma, né? E eu sei que ela soltou broto e ela começou a soltar brotação. Essa aqui, pessoal, essa que eu mostrei é uma enxerto da vietnamense, tá? Essa aqui é uma Boreal Red. Olha lá a muda dela, bem robusta. Ela já subiu até uma certa altura. Ela já estava grande, ó. Eu fiz aqui hoje, fiz essa presilha aqui, tá vendo? Eu prendo ela com essa cinta aqui, né? Até ela começar a prender raízes no muro aí, que logo logo ela vai soltar. Essa planta aí, pessoal, a altura que ela tá, ela deve estar mais ou menos com 1,5 m já de altura. Eu vou deixar ela chegar mais ou menos aqui, ó. Quando ela chegar aqui, né, na verdade eu vou deixar ela passar um pouco, né? E depois eu vou cortar aqui ela mais ou menos, como se ela estivesse num tutor, né, num cano ou num morão. E eu vou prender ela. Por quê? Ela vai ficar no muro como se ela fosse num morãozinho. Aí eu quero que ela solte, né, as brotações, né, formando como se fosse uma copa aqui, né. Ela vai soltar para um lado só, né. Por isso eu tô colocando essas fitas para segurar ela travada no muro, para o peso dos cladóides que ela soltarem não desgrudar ela do muro, tá? Ali eu tenho uma outra, tá? Essa aqui é uma vermelha autofértil, deixa eu dar um zoom. Tá com bastante já brotos ali saindo, né? E deixa eu mostrar aqui as outras. Essa aqui também é uma vermelha autofértil, já tá com uma brotação bem avançada. E ali, pessoal, a última, né, aquela que tá bem perto do portão lá, ela também, né, está já com uma brotação bem adiantada aqui, ó. Logo, logo a gente precisa já começar a amarrar elas, né, no muro aqui para ela não pender e não quebrar. Vou mostrar os vasos, tá, pessoal? Eu preparei aqui os dois vasos que eu falei, né? Esse aqui é aquele na bombona de 50 litros que eu cortei no meio. Ele deve dar uns 25 litros de terra aí. Ele tava só com terra do quintal, tá, pessoal? Tava com um pouco de adubo, mas pouca coisa, porque ela já tinha um pé de amora aí. Então eu fofei a terra, coloquei o morãozinho, tá? Eu coloquei ele mais baixinho, porque esse vaso ele é mais largo e mais baixo, então ele tem mais facilidade de tombar. Eu coloquei um morãozinho de 1,20 m aí mais ou menos, 1,10 m. Eu não enchi ele totalmente porque eu deixei uns 5 dedos ali, né? Uns 10, 12 centímetros, que eu vou fazer uma camada por cima com esterco bovino ali e vou revirar ele, né? Então ele vai precisar de um espaço aí para complementar com a adubação. Eu coloquei já aquela matéria, cobertura morta ali para manter já ele úmido, né? Para ir já criando uma biologia na terra ali, né? E assim ele já está pronto. Esse aqui, pessoal, é o que eu tirei, né? Eu tirei lá que eu tirei as mudas, tá? Já estava bem enraizado, ó. A terra aqui tá bem viva já, tá vendo? Tinha até minhocas, né? Na hora que eu tirei aqui a planta. Ele tá bem bonito. Então, tá 2 vasos aí. Eu ganhei 3 mudas de teruia
2 de Royal e 3 de Paloura. Eu fiz uns enxertos porque a Paloura tá demorando para enraizar, eu fiquei meio com medo, né? Para garantir. Então a princípio serão 3 vasos, né? Eu vou ter que arrumar mais um, já tem o cano ali. Eu vou plantar 2 mudas de Paloura em um, 2 de Royal Red no outro e 2 de Teruya no outro. Se as outras mudas, né, que eu tenho uma aqui, ó, 3, a Paloura tem 3 também, se elas enraizarem, talvez eu plante elas no muro ali. Eu tenho alguns vasos, né, que estão com uma muda só, né, a exemplo daquele ali, ó. Talvez eu plante elas conjugadas aí, né, com esses outros vasos. Mas aí é só pra a gente ter mais pés, né. Pezinho de amora aqui, pessoal, né. O canal é Pitaias em Vaso do Tito, mas a gente planta algumas outras coisinhas aqui, ó. Ele tá com a amorinha aqui, tá vendo? Tem amoras nele. Esses dias eu peguei algumas. Olha aqui, pessoal, como tá de brotos, tá? Esses brotos em cima, como eu falei aquele dia, eu não vou nem ficar tirando todo dia, pessoal. Porque se você tira esses de cima, você tira um, nasce outro, né? Como você tá adubando a planta para formar copa, broto ela vai ter de monte, né? Então a gente deixa, porque se eu tiro um, nasce outro. Aí tira um, nasce outro. Então deixa eles, né? Lá pra frente, lá pra agosto, setembro, eu tiro os que não forem legais, né, de cima. E aí eu deixo só os que eu quero, né? E aí eles se desenvolvem melhor. Faltando 1 ou 2 meses aí pra terminar. Eu tiro os de baixo. Os de baixo tem que arrancar tudo porque eles ficam roubando energia da planta, tá? Vi de exemplo aqui, tá vendo? Tem um aqui, ó. Olha lá, eu já arranco na mão mesmo. A gente arranca as brotações, tá? Quando tá sem o alicate. Vou mostrar só pra vocês verem a evolução. Olha aí, ó, como tá soltando brotos bonitos, né? Já uns brotos bem, uns cladódios bem robustos, né? Essas plantas, pessoal, a gente tá em junho, né? Com toda certeza, né? Vi de exemplo aí do ano passado, né? Eu plantei elas praticamente na mesma época, né? Antes da época da outra, né? E elas produziram, né? Eu plantei as minhas plantas no ano retrasado, na verdade. Não, no ano passado. Eu comecei a plantar em fevereiro. Elas produziram bem no final da safra. Esses vasos aqui, eu plantei eles em setembro, outubro, então 5 meses antes praticamente. Então eu não tenho dúvidas que no final do ano eles vão estar com copa formada, né, e vão produzir. É lógico que as plantas já que estão indo para o segundo ano vão produzir mais, né, elas já vão estar bem maduras no caso, né. Esse aqui é aquele enxerto da vietnamense, olha como está soltando broto, né, bem bonito. Olha o enxerto aqui embaixo, ó, tá vendo? E do lado aqui, né, é uma luz do cerrado. Essa que também está soltando esse broto aqui bonito, ó, né? Tem 2 cladódios bem robustos aqui da luz. E 3 na verdade, e 2 da vietnamense. Então nesse vaso aqui eu só tenho pitaia vermelha da polpa branca. Aqui nesse vaso é uma boreal e uma luz também, né? Dá pra perceber, né? A luz do cerrado ela tem essa ondulação e essa linha branca aqui, ó. E essa aqui é uma boreal, né? A boreal tá com bastante brotos, né? A boreal ela é robusta demais, olha a quantidade de brotos. A luz do cerrado não é tanto, né? A luz tem 2 cladódios, né? Esse aqui também, bem robusto dela. Esse aqui tá bem robustão. Aquele que eu mostrei. E esse que saiu curtinho aqui, mas ele tá saindo já. Continuação dele aqui, ó. Tem 3 cladódios. Então nesse vaso, né? Nós temos, né? Uma branca e uma da polpa vermelha. Esse outro vaso é 2 boreal, tá? 2 vermelhas, pessoal. Ele já tem uma copa praticamente assim, desenhada, tá? Eles ficaram pequenos, esses cladódios, porque eles segmentaram, né? Você pode ver quase todos segmentaram. Mas ele já tem uma copa praticamente desenhada, tá? Eu não vou arrancar esses brotos que estão saindo por aquele motivo. Você arranca um aqui, nasce um aqui. Você arranca aqui, nasce um. Então deixa ele aqui, né? Mas futuramente, daqui uns 2 meses, eu tiro os excessos. Como eu falei, eu corto só os de baixo, né? Os de cima eu deixo para eles poderem se desenvolver. E é isso. Mas olha como que ela tá de broto, né, pessoal? Aqui já tem cladódio para formar a copa dela 2 vezes, né? Então vou deixar ela desenhar aqui, depois eu corto o restante, né? Se eu cortar agora, como ela tá na época de formação de copa e ela tá rica, né? Ela tá com a parte hormonal dela boa para formar copa. Tá com adubação adequada aí, né? Eu tô adubando com esterco, com NPK 520, né? Se eu tirar, vai começar a nascer outros, eu deixo. Lá pro final lá para agosto, quase chegando em setembro, eu corto os excedentes, né? Aí deixo só os que vão ficar mesmo. Eu não vim pra cá essa semana, pessoal. Olha lá que tristeza, ó. Saiu 2 cladódios aqui por baixo do pneu, ó.
Eu vou ter que podar depois e tirar, não vai ter como deixar eles aqui, tá? Nasceram por baixo do pneu. Ele já até passou lá, ó, fica difícil para mim conseguir virar eles, não vai ter como. Eu vou ter que cortar, mas enfim, é isso. Aqui, pessoal, é uma Boreal. Desse lado aqui era aquela vermelha paulista que eu fiz o enxerto, né? Tá aqui o enxerto, ó. Eu enxertei com uma vermelha autofértil. Por enquanto ela só deu um cladódio, tá? Que é esse cladódio bem grande aqui, ó. Mas ela vai soltar a brotação, tá? É só pra não ficar só Boreal, né, pessoal? Essa vermelha autofértil eu achei ela de sabor, eu achei ela melhor que a Boreal Red, tá? Não que a Boreal Red seja ruim, mas eu achei ela melhor. Vamos lá. Nesse vasinho aqui eu tenho somente uma muda, né? É uma Boreal Red. Nesse vaso aqui que eu dei, né? Eu pensei na hipótese de, se as outras mudas todas me enraizarem, né? Talvez eu plante uma mudinha de paloura junto aqui, né? Já que tem uma muda só, né? Dá pra fazer isso, né? Mas ele já tá formando copa também, tá bem bonito. Olha aqui, pessoal, essa Boreal Red. Essa aqui é aquele pé que frutificou bastante. Olha como ele tá, né, de broto em cima, pessoal. Esses cladódios grandes que eu deixei, eu vou até cortar depois eles, porque senão vai ter cladódio demais aqui. Aí esses que estão por cima aqui, eu vou deixar eles crescerem, né? Eles vão pender para um lado ou outro, aí eu vou deixar eles tomarem forma. E aí eu vou acertando ela para deixar, né, do jeito que eu quero. Aqui, pessoal, muita gente pergunta nos vídeos. Pessoal, desculpa, às vezes eu tô dando uma raspada aqui no nariz, né? Tô com alergia, o tempo bem ruim, a respiração tá um pouquinho complicada aqui. O pessoal me pergunta se elas descem raiz, né? Se ela vai pegar a raiz no mourão, né, pessoal? Lembrando que o mourão, pessoal, é só um caminho para ela descer pro chão, né? No caso aqui, pra terra do vaso. Olha aqui, pessoal, ela tá, né, no vaso, né, no mourão de PVC. Ela não vai abraçar completamente, né? Mas olha aqui as raízes, ó. E ela chega no chão, tá? Então ela pega e ela desce sim, acompanhando o mourãozinho, né? É que nem eu falo, ela não tem aquela mesma aderência que tem no concreto ou na madeira, mas ela desce, tá? Fica legal sim. Essa aqui ainda ela desceu reto, tá? Depois eu vou mostrar uma outra ali. Tem umas que elas abraçaram melhor, mas ela forma raiz sim. As raízes aéreas conseguem descer. Na verdade é a força da gravidade, né? Elas vão pro chão e como vocês podem ver aqui, né? Já tá no vaso, tá vendo? Ela tá aqui, ó, né? Chegando aqui, né? Ela tá procurando o destino dela ali. Olha como que tá de raiz, de brotação aqui. Olha essa Golden, pessoal, que planta linda. Como que ela tá de brotos, né? Essa planta aqui também é uma planta que não vai precisar mais adubação com NPK, tá? Só vou depois tirar os excessos aqui, que eu acho que já tem cladódio até demais. Ela já tá praticamente com a copa, né, do tamanho que eu quero. Essa aqui, pessoal, é a minha vermelha paulista, né? Olha como que ela tá soltando broto depois da adubação. Deixar ela fechar a copa também. Aqui é uma vermelha autofértil e uma vietnamense, tá? Ela tá com bastante brotação aí, né? Legal. Vou mostrar essa planta aqui, pessoal. É aquele enxerto que tinha dado ruim, né? Aí eu fiz um outro enxerto. Eu até abri aqui, né, as fitas para ver. Me parece que colou, tá? Como que eu sei? Ele tá passando nutriente aqui, tá? Ele tá bem bonito. Então eu acredito que aqui, dessa vez, deu certo. Eu ainda não amarrei ele certinho aqui no suporte. Eu vou esperar ele cicatrizar bem ali, né? Tô deixando só aqueles dois fitilhos segurando. E assim ele vai. É um enxerto igual esse aqui, ó, né? Da mesma forma. De cunha. Era uma Golden. Eu enxertei a vietnamense. Essa aqui já soltou broto, já tá tombando aqui, né? Esse aqui eu não vou cortar ele. Eu vou deixar, né? Ele nasceu e virou ao contrário. Em vez dele virar, né, para lá frente, aqui ele virou para trás. Eu vou deixar ele tombar. E ela vai soltar mais brotos aí logo logo. Essas plantas que estão começando agora a formar copa, pessoal, eu vou entrar mais com uma ou duas adubação aí com o NPK, né? Com 25-20. Essas que já tem copa já praticamente formada aí, né? Com a brotação, pessoal, eu não vou adubar mais, tá? Porque se a gente aduba mais, né?
ela vai soltando broto, vai queimando gemas ali para soltar broto, eu fico arrancando, né? Então não tem porquê, né? Não tem necessidade disso. Igual essa aqui, ó. É aquela planta que deu bastante frutas, tá? Eu adubei, né? Para se recuperar. Olha como que ela tá. Aí tem cladódios para formar copa o suficiente. Eu também não vou entrar mais com adubação nelas, tá? Aí é só cuidar. E é isso. E o videozinho não vai ficar tão grande, pessoal. Na verdade, os vídeos ficam todos grandes, né? A gente começa a falar e não para mais. Porque a gente gosta de falar de pitaia. Deixa eu mostrar aqui. E é isso. Então eu mostrei aí os vasinhos que eu fiz, né? Já preparar para as plantas que logo logo vão vir para eles, né? Que é a teruia, a royal e a paloura que eu ganhei, que eu não tenho nenhuma megalanthus. Mostrar como estão as brotações aí dessas meninas. Vocês viram que elas estão bem robustas, né? E mostrei ali que eu plantei algumas no muro também, né? Para não perder as mudas. Eu tenho mais mudas enraizando lá. Eu tenho uns mudões que eu fiz, que provavelmente vai para o muro ali atrás também. E para quem falou que ia ficar só com aqueles vasos, né? Já vai entrar 2, depois mais um. Agora vaso, parou, tá, pessoal? Acredite se quiser. Na verdade, assim, não parou, não. Se eu arrumar mais alguma muda que eu não tenho, eu planto, né? Para coleção. Mas assim, pela quantidade de vasos, já tenho a quantidade boa aqui, né? Eu tenho vários repetidos, né? Eu tenho muitos vasos da mesma espécie, tipo Boreal Red eu tenho uns 7, 8 pés. A Vietnamense agora eu tô com uns 4 ou 5. Essa vermelha Autofértil eu tenho umas 3, né? Então não tem também ficar plantando muito, né? O foco meu é sempre as autoférteis, né? Pra facilitar. Mas eu tenho a Golden que não é autofértil, né? Eu tenho 4 pés da Golden. Eu tenho a vermelha paulista, que ela não é autofértil, mas ela é uma pitaia maravilhosa. Eu tenho 2 pés dela, né? Que aí, né, tendo vários das outras, eu consigo polinizar, né? Em algum momento, mesmo que perda algumas, mas eu consigo polinizar. Agora essas que eu ganhei novas eu não tinha, né? Que é a Royal Red, autofértil, que é a teruia, autofértil e a paloura. Então, por isso que vai entrar esses 3 vasos aí que eu vou plantar, usar aquele que já estava plantado, esse que eu fiz, e eu vou ter que arrumar mais um. Aí eu acredito que fica bom um vaso, porque é 2 pés cada vaso, né? Então, né, não tem chance aí, minimiza a chance de perder a muda. E vaso novo só se vir espécie nova, né, pessoal? O que não é difícil. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. No final aí do vídeo vai aparecer o WhatsApp aí, a gente tem um grupo, né? Um grupo não é muito grande, tem uns 15, 20 membros ali, eu acredito. Deve beirar isso. A gente se ajuda bastante, troca informação. Tem o pessoal ali que até troca mudas, às vezes uma variedade que um tem e o outro não tem, né? A gente acaba trocando ali. Essas mesmo que eu ganhei, a Royal, a Teruia e a Paloura, eu ganhei, pessoal. Não comprei não, tá? Foi uma inscrita do canal aí, muita gente boa que doou. Eu também doei umas mudas pra ela que ela não tinha de Golden, né? E da Vermelha Paulista. E assim, eu mandei pra ela, ela pagou o frete, aí ela me mandou, paguei o frete, ficou elas por elas. Então a gente se ajuda, tá? Se vocês quiserem participar, só pedir aí, me manda uma mensagem. Eu mando o link do grupo, você entra lá e vai ser bem-vindo, né? É um grupo que a gente trata só sobre pitaias, tá? Não tem outro assunto, a gente não fala nada além disso. A gente se ajuda bastante, troca bastante informações. Fiquem com Deus, um abraço. O Tito já voltou lá pra casa, deixou o pai sozinho aqui, né? Mas um abraço a todos aí.